Saúdo com as palavras bíblicas do Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 29, que diz: Jesus Cristo disse a Tomé: Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Desejo que esta celebração seja especial para você, que possamos meditar na palavra de Deus e através dela nos orientar em nosso caminhar. Que nada nos impeça e que a partir desta palavra possamos desenvolver e impulsionar a comunhão fraterna com Deus e com todas as pessoas em nossa volta. Que essa palavra nos traga refrigério e sabedoria à nossa vida. Assim pedimos a Deus, o Senhor, faz-nos sentir a Tua palavra. Em nossas entranhas se escondem as dores de nossos povos. Ajuda-nos a parir a vida. Acende a chama do Teu Espírito em nossos corações, com o fogo que faz novas todas as coisas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos nós, em todo o tempo. Que assim seja. Com alegria e júbilo, cantamos ao Senhor. Convido para um momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra é para nós um espelho. Ali nos enxergamos e percebemos como estamos distantes da Tua vontade. Senhor, reconhecemos que somos gananciosos, muitas vezes não pensando nas consequências disso para nossos irmãos e nossas irmãs e para a Tua criação. Reconhecemos que em nós há ceticismo que nos afasta de Ti, acreditando apenas em nós mesmos, que é o nosso grande perigo. Perdoa-nos, Senhor, quando julgamos uns aos outros, esquecemos de olhar para dentro de nós. Que a Tua graça, Senhor, mais uma vez, nos alcance e nos traga o Teu perdão. Perdoa-nos de todo o coração e assim
nós também nos arrependemos de nossos pecados. Por teu nome, Jesus, é que lhe pedimos. Amém. A leitura bíblica escolhida para este momento de reflexão se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, os versículos 26 a 31. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas. E Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Para de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui, palavra do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. O texto para a reflexão fala de um personagem bastante conhecido e marcante entre nós, principalmente quando se trata da dúvida e também da incredulidade. Então logo lembramos, quando alguém não acredita, recorremos à figura de Tomé. E assim nós comparamos: você se parece com Tomé, ou fulano, ciclano se parecem com Tomé. Analisando assim a trajetória do discípulo Tomé, percebemos uma personalidade marcante na história do cristianismo. As narrativas bíblicas, em alguns momentos, deixam transparecer certos traços que são significativos para entendermos um pouco mais sobre esse personagem. Homem questionador, homem incrédulo, homem de coragem indomável e de traços marcantemente altruístas. Um dualismo de um discípulo comprometido com a causa do Evangelho, a causa de Cristo. Teve suas crises como qualquer outro discípulo, sendo assim que as mesmas foram importantes para lapidar o seu ministério. Isso nos faz perceber, entender muitas vezes as nossas próprias crises. No Evangelho de João, capítulo 11, verso 1 a 16, nós encontramos o relato, o momento que Jesus quer voltar à Judéia, pois recebe a notícia das irmãs Maria e Marta de que o irmão Lázaro, o amigo querido de Jesus, estava muito doente. Diante da decisão de Jesus, os discípulos estão com medo da possibilidade de perseguição por parte dos judeus. Assim tentam desiludi-lo da ideia, enquanto são surpreendidos com o convite de Tomé. Vamos nós também a fim de morrer com o Mestre? Disse Tomé. Diante dessa narrativa, podemos nos perguntar: será que foi um convite baseado na coragem ou apenas uma colocação irônica de Tomé? Tudo indica que o convite de Tomé revela uma natureza ansiosa e inquieta que lhe valeu mais tarde o peso e estigma que os séculos não conseguiram apagar. A passagem bíblica da noite que Jesus foi traído, temos mais um indício tão divulgado da incredulidade de Tomé. Enquanto Jesus consolava os corações angustiados e aflitos de seus seguidores, para que pudessem crer em Deus e também nele, mostrando-lhes que estava prestes a ser entregue e assim lhes preparar um lugar junto ao Pai,
Tomé novamente ansiosamente o interrompe. Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? A indagação de Tomé representa-se em um retrato fiel das dúvidas que pairavam no entendimento dos discípulos e não apenas de Tomé. Quando o destino do seu mestre Jesus, sendo assim, a incredulidade não foi exclusiva de Tomé, embora a fama ficou profundamente marcada nele. Na manhã da Páscoa, todos os discípulos reagiram ao anúncio de Maria Madalena e suas amigas, que apanhados de emoção não continham as lágrimas ante a lembrança do sepulcro vazio. Pois os discípulos, ouvindo que Jesus estava vivo e que tinha aparecido às mulheres, eles não conseguiram acreditar. O mesmo acontece quando Jesus aparece para os dois seguidores no caminho de Emaús. Reconheceram Jesus no repartir do pão. Voltaram e foram contar isso aos outros discípulos e esses não acreditaram no que os dois disseram. Prezada comunidade, prezados irmãos e irmãs em Cristo, se as citações bíblicas ainda não são suficientes para convencer da injustiça de se culpar apenas Tomé por sua incredulidade, devemos considerar as próprias palavras do Mestre aos discípulos em seu súbito aparecimento naquela tarde de domingo aos seus discípulos. O mesmo os repreendeu por não terem fé e por temarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto o ressuscitado. Importante considerar que Tomé não esteve presente durante a primeira aparição de Jesus aos discípulos. Tudo indica que essa ausência custou ao apóstolo ônus a descrença, até então experimentada por cada um dos seus companheiros. Mas a gente poderia se perguntar por que o Tomé estava ausente quando Jesus aparece aos demais discípulos. Talvez fosse porque queria realmente o isolamento, com intuito para orar, para refletir, devido à sua crise interior, apanhada pela frustração, pelo medo e angústia. Ou talvez tenha sido escalado para providenciar os mantimentos necessários para a subsistência de seus companheiros que estão refugiados, trancados em casa. Aquela tarde, todos que compunham o círculo íntimo de Jesus, de um modo ou de outro, já haviam contemplado o ressuscitado, exceto o discípulo Tomé. Voltando para os relatos bíblicos que não deixam traços muito claros do ceticismo de Tomé, o mesmo infelizmente não se pode dizer de seu posicionamento inicial quanto à ressurreição de Jesus Cristo. Mas antes de nos atermos à trajetória e desconfiança de Tomé, que tal compararmos a sua fé com os seus companheiros no que tange à ressurreição de Jesus? Na passagem bíblica do Evangelho de João 20, 26 a 31, após 8 dias, Tomé teve a sua oportunidade. Teve um grande encontro com o Mestre. Com a presença de todos os discípulos de portas trancadas, Jesus aparece e desta vez se dirige diretamente a Tomé. Isso não é por acaso, mas porque conhecia seu discípulo, as suas dúvidas, conhecia também os seus medos. Após algum momento, a força da presença de Jesus é tamanha, sendo que a dúvida de Tomé é transformada agora em uma bela confissão de fé, quando esse mesmo diz: Senhor meu, Deus meu. Ele reconhece assim Jesus como o exaltado, o anunciado, como o Salvador, como Deus, como Cristo ressuscitado, afirmando crer assim no ressurreto. A passagem bíblica alcança o ponto mais alto sobre a história da Páscoa.
Enquanto Maria Madalena e os demais discípulos testemunharam que viram e ouviram Jesus, Tomé surpreende e vai além. Este confessa sua divindade. Mesmo com a confissão de Tomé, Jesus o repreendeu porque ele tinha tido que ver antes de crer. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram, disse Jesus para Tomé. Haviam assim muitas pessoas que pensavam que poderiam crer em Jesus se pudessem ver um sinal definido ou um milagre. Como também haviam muitos seguidores que procuravam Jesus pela sua forma que se espelhava, mas não pela sua proposta de abrir mão da sua própria vida, em detrimento do próximo, do seu reino. Que tal nós compararmos a nossa fé na atual conjuntura de exploração, misticismo religioso, de dúvidas, de incertezas, no que se refere à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? A tendência da humanidade, a nossa própria tendência é buscar justificativas de nossa falta de fé. Buscar justificativas também para as nossas fraquezas, nos equivocando ou esquivando do projeto do reino de Deus. Como ser testemunho em palavras e ações para as outras pessoas? Pois a fé no ressurreto chegou a nós pelo testemunho de pessoas comprometidas até a morte com a causa do projeto do reino de Deus, que experimentaram a presença do Mestre. Cada um e cada uma de nós está vulnerável quando nós nos fechamos em nossa autossuficiência, quando nós não nos orientamos pelo Evangelho, quando não valorizamos a vida em comunidade, principalmente nesse tempo de pandemia, de muitas ofertas sedutoras que tentam iludir, apontar muitas vezes caminhos mais fáceis, deixando-nos às vezes incrédulos, exigindo provas, sinais e milagres. Em algum momento, nós também enfrentaremos momentos de incredulidade, deixando-nos inseguros, inquietos, ansiosos, com medo, mas se reafirmarmos em nossa vida que o Senhor meu, Deus meu, assim nós teremos a certeza de que Deus ele está caminhando do nosso lado, nos mantendo em convívio com outras pessoas de forma responsável e coerente. Seremos e somos Tomé, que é tocado por Jesus Cristo. O Evangelho de João, refletido nesta celebração. Esse Evangelho deve nos encorajar como Igreja de Jesus no mundo, através das nossas atitudes, exemplos e de testemunho de fé unicamente em Jesus Cristo como Deus encarnado, ou Filho de Deus, que veio dar a sua vida a todos aqueles que creem. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo, somos encorajados assim como Tomé, crer, mesmo sem ter convivido com Jesus Cristo, mas sim estudar na Palavra de Deus, meditar na Palavra, para continuarmos firmes no testemunho do Evangelho, que nesse tempo de isolamento social, nesse tempo que nós não podemos nos encontrar em nossos templos, com a nossa comunidade, que possamos de fato crer de que Deus ele caminha do nosso lado, que Deus ele está com todos nós. Assim, através do nosso testemunho, trazer os que têm dúvidas para dentro do projeto do reino de Deus. Que assim seja. Louvemos agora a Deus.
Pra quem é feito da mesma matéria do solo e acolhe a raiz em seu colo, pouco lajedo haverá que faça atrofiar seus sonhos. Quem não tem tanto medo mais da doce deriva dos anos, que o tempo traga ao desengano, carrega um ano de paz em cada marca de seu rosto. Quando o vento sobe o fogo e o peito aperta, e a palavra mais violenta é tão fácil de usar, sente a dor, mas sobre a cinza recomeça. Planta uma canção muda de jacarandá. A gente é feito de carne humana, pele e osso, do ar rarefeito do fundo do poço. Quem viu secar a mina e brotar se lembra da sede e do gosto bom. Há quem semeie sem se preocupar só se é pra vender e vai dar quanto, mas por gratidão de vez em quando, por cultivar e fortalecer no corpo dessa terra um manto. Quando o vento sobe o fogo e o peito aperta, e a palavra mais violenta é tão fácil de usar, sente a dor, mas sobre a cinza recomeça. Planta uma canção muda de jacarandá. Quando o vento sopra o fogo e o peito aperta, e a palavra mais violenta é tão fácil de usar, sente a dor, mas sobre a cinza recomeça. Planta uma canção muda de jacarandá. Celebrar a vida crescer, o mato a brotar nesse chão, por baixo dos pés, no alcance da mão. Reencontrar no grão que sustém tudo que haverá. Comunhão, curar com seu chá, viver do seu pão. Celebrar a vida crescer, o mato a brotar nesse chão, por baixo dos pés, no alcance da mão. Reencontrar o grão que sustém tudo que haverá. Comunhão, curar com seu chá, viver no seu pão. Celebrar nesse chão. Onde você está neste momento nos acompanhando nesta celebração, convido agora para um momento de oração. Senhor, Deus nosso, pedimos que onde a ignorância, o amor próprio e a indiferença destruíram ou estão destruindo a comunhão, a fraternidade, conceda a tua luz,
Deus da reconciliação. Onde a injustiça e a opressão roubaram o ânimo de vida de nações inteiras, conceda a tua luz, Deus da libertação. Onde a fome, a pobreza, a doença e morte transformaram a vida em fardo insuportável, conceda-nos a tua luz, Deus da compaixão. Onde a desconfiança, o ódio, a desavença e a guerra fazem duvidar da tua bondade, conceda a tua luz, Deus da paz. Que a terra se ilumine e reflita a tua luz, hoje e sempre. Assim nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos agora a bênção de Deus. Sobre o nosso coração e nossa casa, seja a bênção de Deus. Em nossa vida e paixão, seja o amor de Deus. Em nossa despedida e até o novo começo, seja os braços de Deus que nos acolhem e nos conduzem. Assim vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vão, na força do Espírito Santo, anunciar e propagar o Evangelho.